Erev Tov, Bezrat Hashem. Voltamos ao estudo do Sefer Moreh Nevuchim e nós estamos dando continuidade ao capítulo 11, porque agora nós vamos entrar, como falamos na aula passada, no conceito do modalismo. E do que se trata esse conceito? Primeiramente, é um conceito maimonidiano, filosófico e relacionado à cultura árabe, mas também a outras correntes filosóficas, como nós veremos. Tem uma frase no guia que representa bem esse conceito, que o Ramban diz assim: o estável não passa por nenhum modo de mudança em sua essência, posto que não há modos para além de sua essência, com respeito aos quais mudança pudesse ocorrer. Então, essa é a tradução do Shlomo Pines. Você pega a tradução do Kafi, do Friedlander e do Schwartz, elas são um pouquinho diferentes. E por que o Shlomo Pine traduz desse modo? É o modo preferencial para nós. Porque ele está no ponto que nós queremos enfatizar, filosoficamente falando, que é quando ele traduz, e ele traduziu do árabe, né? O termo hal em árabe, que tem o sentido de modo. Não, e esse termo não é à toa. Quem faz essa observação correspondente é o Wolfson, que nós já mencionamos aqui. Então, é porque isso se refere a uma ideia filosófica e nem todo mundo, a menos que você esteja dedicado à filosofia árabe, como o Wolfson e o Pines eram, você não entende, né? Quando se fala de modo, se fala de uma ideia que vem do século X, atribuída a um filósofo, teólogo muçulmano, conhecido como Abu Hashim, ou Hisham, depende do jeito que pronuncia. Seja como for, modos para esse filósofo são pequenas variações na teoria geral dos atributos divinos. Como que funciona? Por exemplo, a gente fala de vontade, sabedoria ou poder de Deus. Então, esses conceitos são tidos como atributos. E geralmente o que se entende por atributos são entidades separadas. Teologicamente falando, é assim que se compreende. Entidades separadas que são eternamente ligadas com Deus. Por isso, por exemplo, as crenças cristãs de trindade. A pluralidade da divindade seria essa pluralidade evidenciada pelos atributos. Agora, quando eles são considerados, conforme o Hashim explicou, eles são modos. Modos, por outro lado, são ideias, concepções. Modos, então, tem o sentido de dizer modos de pensamento. E, portanto, eles não são entidades separadas eternamente com Deus. Então, o Ramban ele faz essa distinção e ele enfatiza sua própria asseveração nisso. O Ramban diz que os atributos e os modos são rejeitados quando aplicados à divindade. Ou seja, a teoria cristã e a teoria muçulmana. Então, esse é um ponto importantíssimo da obra e da reflexão que o Ramban traz. O Wolfson fala sobre modos, eu compartilhei lá no grupo o livro Repercussions of Kalam in Jewish Philosophy, as repercussões do Kalam na filosofia judaica, porque ele fala disso lá, e também no The Philosophy of the Kalam, né, a filosofia do Kalam, que eles trabalham a ideia de modos. Então, o Ramban lida com o assunto de atributo divino nesse mesmo livro que nós estamos, o livro 1, mas lá para os capítulos 50 até os 60. Ele dedica 10 capítulos para isso. Os atributos, como nós chamamos, as midot da divindade, são, aspas aí, divididos em atributos essenciais e atributos de ação. Atributos de ação são aqueles atributos como misericórdia, justiça. Eles são de ação porque eles refletem nossa visão
daquilo que a divindade faria. A nossa leitura do evento. Perceba isso. Portanto, ele não é uma descrição do divino. Ele é uma descrição da nossa percepção do divino, que tem que ser verdadeira. E os atributos chamados atributos essenciais seriam aqueles atribuídos à divindade, como unicidade, que aí, portanto, não tem a ver conosco. Sabedoria, poder, né? E algum conceito relacionado à ideia da volição, da vontade, mas também de uma maneira só homônima, né? Ou seja, só é parecido conosco no modo de dizer, mas não é idêntico. Não? Então, quais seriam esses atributos essenciais e a relação disso com a divindade? Nós temos diversas ideias espalhadas e a maioria das pessoas recebeu a doutrina cristã, a educação cristã, do conceito de logos, né? Que consideram o atributo da sabedoria, por exemplo, né? A palavra de Deus. E aí eles identificam que a palavra de Deus pode ser encarnada, por assim dizer, né? E ao mesmo tempo estando eternamente com Deus. O islamismo, ele adotou a mesma ideia, com uma outra repercussão, mas ele adotou o mesmo conceito, simplesmente só dizendo que o Corão é que é a palavra de Deus tornada livro, nesse caso. Né? Então, até o Wolfson coloca o termo que não tem nem como traduzir, porque é um termo que ele criou para essa ideia, né? Que é enlibrated. Enlibrated seria como transformado em livro, né? Ou seja, para os muçulmanos, Deus se transformou em livro. Num sentido parecido com o dos cristãos, Deus se transformou em ser humano. E os mutazilas e outros teólogos muçulmanos, claro, não gostaram da ideia per se, porque ela tem algo aí de associação, né? Que em hebraico a gente chama de shituf, mas em árabe eles chamam de shirk, que é o mesmo conceito, né? O shituf é o que a gente fala que é uma parceria. Então, o trinitarismo, né, diz que Deus tem várias pessoas e essas pessoas são coeternas, tipo um parceiro. Né? Então, essa ideia dos modos estarem associados à ideia do livro tornado, Deus tornado livro, também foi vista por esses teólogos mutazilas como shirk, na nossa concepção, shituf. Né? E aí é rejeitado. Mas, quer dizer, oposto, né? Quer dizer, sempre tem quem que aceita e o que rejeita, enfim. Então, no tempo desse filósofo dos modos, o Abu Hashim, o Corão já era um campo doutrinário próprio, ou seja, tinha a crença do eterno Corão, né, do Deus transformado em livro. Então, o livro tem os atributos de Deus, por assim dizer. Né? E antes do Abu Hashim, os mutazilas tinham já argumentado que a concepção de Deus virar livro, né, era um problema dualista, que colocava o Islã em pé de igualdade com o cristianismo na sua doutrina de trinitarismo. Porque, de qualquer maneira, Deus, nos dois casos, virou um ser físico, limitado e circunscrito. Então, por causa desse problema, é que o Abu Hashim argumentou que os atributos essenciais tinham uma existência modal. E ele quer dizer com isso os modos. E isso quer dizer que a coisa só existia como conceito, não como ser. E aí a coisa, digamos assim, muda um pouco de figura. Né? Então, é claro que há uma possibilidade de ele estar considerando a controvérsia que havia dos pensamentos aristotélicos sobre a discussão do real versus o conceitual, que já era herdado de Platão, né? O mundo das ideias e o mundo das formas. Então, o Abu Hashim tem expressões, como ele diz, né? Deus é sábio em virtude da sabedoria,
Então, quer dizer, a sabedoria existe como um modo do pensamento que é considerado divino. Então, em si mesma, essa formulação do Abu Rashid não parece tão alarmante. Mas o Ramban desenvolveu um argumento devastador contra essa posição, que para ele era uma posição de retrocesso, no capítulo dele sobre atributos. Na formulação alternativa, o Ramban dá um exemplo estrito, né, e limitado. Ele diz que Deus é sábio, mas não em virtude da sabedoria. Veja, ele diz, portanto, o exato oposto do Abu Rashid. Né? Ele diz que Deus é sábio em virtude da sabedoria. O Ramban diz que Deus é sábio, mas não em virtude da sabedoria. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Nós usamos o termo sabedoria de maneira homônima quando nos referimos à divindade. O que este conceito quer dizer para o ser humano não representa aquilo que é realidade na divindade. Há uma distância abismal entre o que é humano e o que é divino. Então ele protesta que o Kalam judaico, por assim dizer, né, essa corrente filosófico-teológica judaica, em paralelo à islâmica, ele é, portanto, unilateral, ao invés de flertar com outras concepções. Né? E dessa maneira, o Islã não tinha como acusar, por exemplo, o judaísmo de ter um desvio doutrinário em relação à divindade, que é sempre o problema do Islã com os outros, porque o monoteísmo do judaísmo era ainda mais estrito e rigoroso que o monoteísmo islâmico. Então, por isso que o Ramban explora tanto as contradições muçulmanas. O monoteísmo estrito, né, absoluto, como a gente fala, e a crença muçulmana em atributos que flerta com a noção trinitarista, que dentro da concepção monoteísta é obviamente não monoteísta. Quer dizer, ser monoteísta não é uma questão de você achar que é. Né? Você tem que ser coerente na concepção filosófica. Porque aí não adianta você falar que é nada. Né? É como um sistema de governo ser autoritário, mas se dizer democrático. Você pode se dizer democrático, mas como você age de maneira autoritária, o que você diz perde o significado. Da mesma maneira, dizer que é monoteísta, qualquer um pode dizer, mesmo um politeísta. Porque não é o dizer que é a questão, e sim como que você realmente define os conceitos. Não? Então, para o Ramban, o islamismo cometeu o mesmo equívoco do cristianismo, embora o cristianismo seja uma versão mais acentuada, digamos assim. Né? Bom, enfim. Então, de qualquer maneira, o que os muçulmanos procuram fazer, denuncia o Ramban, é tentar definir a divindade. E essa tentativa é o problema, porque a divindade, na concepção maimonidiana, não pode e não deve ser definida. Porque se ela for, a definição será falsa. E ela não pode ser, de qualquer forma. Então, o Ramban chega, portanto, a evocar o conceito de modos nesse capítulo. Não? Mas justamente para negar qualquer versão dos atributos de Deus. Perceba o uso que ele faz do conceito. Não? Ele ensina que a unicidade de Deus é perfeita na sua simplicidade. Ou seja, no que não há o que elaborar sobre isso. Não há, como ele mesmo diz, não há semelhança da unicidade divina com qualquer coisa que chamemos de ao nosso redor. Então, o Ramban elucida os conceitos, e aí a gente entra nessa questão que ele aborda, que é a questão da geração e da corrupção. O conceito é o seguinte: aquele que é perpétuo, diz o Ramban, constante e não sendo modificado de modo nenhum, então, quer dizer, é o que ele diz, né? Ele diz, é permanente, não muda, quaisquer das formações de formações da mudança. Então, o Kafi traduz desse modo, e
essa expressão, esse jeito repetitivo de falar, o Cafí explica que é porque ele está aludindo a 4 tipos de conceitos de mudança, que é listado no livro 2 do guia, na 4ª proposição. Então ele escreve o quê? 4 categorias são sujeitas a mudanças. A, substância, que é mudanças que afetam a substância de alguma coisa. Essas são chamadas gênese e destruição, ou na linguagem antiga, geração e corrupção. Né? Aí tem a quantidade, que é a mudança em referência à quantidade, aumento e diminuição. Qualidade, e qualidade quer dizer mudança na qualidade das coisas, que também são consideradas transformações, como quente e frio. E lugar, que é a mudança de lugar, chamado movimento. Então, o termo movimento, lembremos, é aplicado adequadamente a um lugar, mas é usado no sentido geral de toda forma de mudança no pensamento aristotélico. Já tínhamos falado isso. Né? Então, é óbvio, a essa altura, que o pensamento maimonidiano entende que a divindade não muda, nem por aumento, nem por diminuição, nem por modificação em qualidades acidentais e nem de lugar. Então, a primeira categoria, que é a mudança substancial, é a que o Rambam mais procura esclarecer, porque ele menciona, pelo menos 5 vezes o conceito só nesse nosso capítulo. A categoria de mudança substancial é a categoria da geração e corrupção de todas as formas físicas. A divindade não tem relacionamento, como falamos na aula passada, com seres sujeitos a tais mudanças substanciais. Não há uma conexão entre uma coisa e outra. E a divindade não poderia, desse modo, relacionar-se com coisas mutáveis, sem que fosse ele mesmo mutável. E isso está respeitando o próprio pensamento aristotélico. Então, o conceito do Ramban de mudança substancial é de suma importância na crítica que ele faz na teologia muçulmana, nesse mesmo livro que estamos, lá para o capítulo 71 a 76. Portanto, isso tem que ser levado em conta quando chegarmos lá. O resumo, então, do conceito é o seguinte: toda mudança não substancial são meras alterações, ele diz. Então, o que ele quer dizer? Porque os pré-socráticos, que têm seus pseudônimos muçulmanos, ou seja, de muçulmanos que estudaram os pré-socráticos e os representavam, portanto, conceberam que toda mudança seria alteração dos átomos indivisíveis. Isso que era aprendido com os pré-socráticos, que estavam se agrupando e se desagrupando no vácuo do espaço. O Aristóteles discordava disso, porque ele questionava que tal alteração atômica não poderia explicar o crescimento orgânico. E ele explicava o crescimento orgânico da seguinte maneira: o movimento dos céus, especialmente a atividade diurna do Sol, causava mudanças nos 4 elementos terrestres, porque eles não sabiam da tabela periódica. Então, eram 4 elementos. Desde que parecia que a água era transformada em ar, então veja, não em vapor de água. Então, até quando o Bereshit fala que as águas foram divididas, então estava falando de vapor de água. Mas ali a ideia é ar. A água é transformada em ar. Então eles entendem que o ar e a água têm uma relação, sendo que um é a versão líquida do outro. Há uma correlação evidente, mas é importante entender que hoje nós fazemos a distinção. Nós sabemos o que é água, o que é vapor de água e o que é ar. Isso é diferente para nós. Então, eles implicavam as transformações dos elementos e, portanto, de todas as coisas. Por baixo de tais transformações elementares, deveria ter alguma substância. Aquela substância seria a matéria amorfa. Ou seja, uma substância ou alguma força ou alguma coisa que permite as trocas de forma e de estrutura entre os seres existentes. Todas essas mudanças levariam o agente da forma a encontrar-se com o paciente da matéria. Então, o agente da forma é o que está provocando a mudança, e o paciente da matéria é o que está recebendo a mudança. E aí, portanto, ele se atualiza, e se transforma em potencialidade. A atualização é quando ocorre a transformação,
e a potencialidade é quando ela se concretiza. Então, pelo encontro, de algum modo, o paciente se tornava o agente e o agente se tornava o paciente. Por quê? Porque a transformação é controlada, digamos assim, em todos os seus mínimos detalhes. Então, no nível de menor abstração, o ser agente encontraria coisas que, na atualização, seria alimento e na potencialidade seria carne, por exemplo. Então, é com essa ideia em mente que o autor do Bereshit escreve que o Hashem chovia sobre a terra. Ou antes, não chovia. Né? Não havia planta porque o Hashem não tinha chovido sobre a terra. Então, por quê? Porque é o agente que, na atualização, que seria o resultado final, a planta, ele tem a potencialidade, que é o brotar, é o broto. Né? E ele como ele causa todo o fenômeno, tanto o inicial quanto o final, é como se os dois se confundem. E essa confusão deve ser admitida, porque não se trata de um corpo que você pudesse colocar de maneira circunscrita e dizer esse está aqui e não está lá. Você não tem como fazer isso em relação à divindade. Porque a divindade não é um corpo circunscrito. E essa sensibilidade é a sensibilidade que o Rambam deseja que tenhamos. Não a sensibilidade daquele que imagina Deus sempre um fabricante humano fazendo uma coisa para lá de si. Mas como isto que faz toda a coisa acontecer ao mesmo tempo. E que, portanto, você não tem como detectar onde está o agente e a potencialidade, porque é simultâneo, especialmente do nosso ponto de vista, é simultâneo o fenômeno. Então, isso, né, nesse caso do exemplo aí, né, o ser agente encontra na atualização, que seria o alimento, e na potencialidade a carne. Né? Por quê? Porque nem toda carne é alimento, ou é usada como alimento. Né? Então, a alma nutritiva do ser, ainda na linguagem antiga aristotélica, ou seja, aquela pulsão para se alimentar, né, a alma nutritiva nesse sentido, causaria que o seu corpo físico transformasse o alimento em carne. Ou seja, o processo digestivo seria sua alma nutritiva, por assim dizer. E a nutrição causaria que o corpo aumentasse de tamanho. O aumento em si é orgânico, não apenas no tocante à alteração derivada da desorganização e organização de átomos que estava naquele alimento. A mudança orgânica sempre mudaria cada parte do ser, enquanto que a alteração atômica proposta afetaria apenas o átomo individualmente naquela teoria. Então, o princípio da mudança orgânica é tal que o ser é preservado numa mudança de aumento ou diminuição. Então, nos momentos finais da mudança orgânica substancial, quando o aumento e diminuição prosseguem os resultados substanciais, o homem se torna pó e o pó se torna homem. Ou seja, a matéria amorfa, né? Ou seja, o pedaço de carne, que é uma coisa morta, né? O animal foi morto, se torna em você vida, né? Por essa mudança orgânica vista por Aristóteles. E no momento da privação da forma, a matéria adquire nova forma. Então, tudo isso é um processo visto como natural na linguagem aristotélica. E, além do mais, como já foi falado, a natureza é a marca de Deus do pensamento maimonidiano. Né? Quer dizer, não há de Deus nenhum acesso a não ser do mundo natural. Ou seja, da realidade que nos cerca, de tudo isso que nos cerca. Isso é o manifesto. Ou seja, é meio estranha a pergunta da pessoa que quer ver uma manifestação de Deus, como se ela não estivesse no mundo. Né? Na visão maimonidiana, o mundo é um manifesto da divindade. Não é que tem que ocorrer alguma coisa. Isso já é a coisa. Então, e aí é que está. Apesar da divindade estar sendo colocada como autor do processo, ele não está envolvido em toda a mudança individual, ou seja, em cada átomo. Entende? Não é no átomo, mas na mudança orgânica, no processo. Né? Ou seja, é como nós falamos outro dia
sobre a questão da confusão feita com a ideia de nascimento e morte, né? Que são dois lados de uma mesma moeda, mas que eles não afetam aquilo que se chama a vida, né? A vida precede todo nascimento e prossegue a toda morte. Então, a vida, como se ela sobrevoa nascimento e morte. Então, não há aí uma relação, né? E da mesma maneira, a divindade sobrevoa, por assim dizer, por isso a linguagem do Bereshit, né? O Ruach do Elohim sobrevoa as águas. Esse sobrevoa é constante, apesar de todas as transformações aqui acontecendo. Portanto, é uma existência que o Rambam chama existência necessária. Né? É o que permite que sejamos. É o constante que permite que sejamos. Então, nós não temos como classificar isso como ser, mas como não ser. Não como coisa, mas como espaço entre as coisas. Não como algo que tem lugar no mundo. Né? Como diz, o Hashem é chamado Amakon, como diz o Midrash, porque ele é o lugar do mundo. O mundo não é o seu lugar. Então ele não está no átomo. Né? Ele está na transformação toda, no processo simultâneo e não num processo individual. Ele pode ser percebido por nós, como somos bidimensionais, né? Somos em 3D e nossa percepção é bidimensional, então nós percebemos tudo como uma tela, mas a nossa percepção não dá conta do real. Por isso, instrumentos que a ciência nos dá para termos uma percepção mais aclarada do que realmente está acontecendo. Não? E de fato é que a divindade transcende, portanto, nossos sentidos. E o Rambam traz à tona que é por esta razão nós temos que, portanto, nos abster de definições. Porque as definições são, portanto, limitadoras. Né? E ele não poderia estar envolvido em mudança individual, porque tal envolvimento implicaria, filosoficamente falando, que nele haveria alguma mudança. E isso é impossível. Né? Então ele cria formas universais. Então a vida, por exemplo, é uma forma universal. Não é a vida de um bicho ou de outro bicho, mas a vida como um todo, o próprio processo de vida. Por isso o planeta teve extermínios em massa e a vida retorna. Teve extermínios em massa e a vida retorna. Teve extermínios em massa e a vida retorna. E se tiver de novo, a vida retorna de novo. Então, quer dizer, não é um processo que dependa do indivíduo, e sim dessa presença, desse espaço entre as coisas. É isso que provoca a realidade, como ela é vista. Ela não depende da ação da pessoa, e, portanto, de nenhuma pessoa. Então, essa é a relação do Hashem com o mundo na visão maimonidiana. É uma relação com o mundo e as suas formas, com o todo, né? E eterno agora. O Hashem, portanto, é percebido no momento presente. Portanto, na realidade do instante. Porque na realidade do instante, tudo é simultâneo em você. E tudo é simultâneo no mundo. E o que é necessário para perceber isso é prestar atenção a isso. É focar a sua atenção no momento presente, em todo ele. Em tudo que é ouvido, em tudo que é visto, em tudo que é percebido, em tudo que é sentido. Viver alerta, viver presente em toda a atividade que for necessária para se fazer, estar presente inteiro naquilo que se faz. Seja na ocupação, seja na desocupação. Seja na leitura, seja no cessar da leitura. Em todo momento, vivê-lo intensamente. Porque isso é perceber-se no momento presente. Né? E isso é perceber, portanto, a divindade. Então, esse era um dos tipos de mudança que o Rambam corrigia a noção, para que não pensassem que na transformação da matéria há individualmente, molécula a molécula, átomo a átomo, uma ação da divindade. Não, a divindade lida com o todo, do qual este faz parte também. E um outro tipo de mudança é a mudança que era falada na filosofia aristotélica,
que diz respeito à mudança dos céus, né? As esferas, e justamente é usado no pensamento maimonidiano essa acepção, porque ajuda na compreensão desses conceitos da divindade que vieram da tradição, que apesar de o movimento das esferas ser um movimento de mudança de lugar, pelo menos a impressão que se tem, né? Mas de qualquer forma alguma coisa está mudando de lugar, mesmo que eles pensassem que eram as esferas, e hoje sabemos que na verdade somos nós e as esferas de maneiras diferentes, né? Em órbitas, cada um na sua aí. Mas ele falava sobre o quarto tipo de mudança. Isso não implica, diz o Ramban, que os atores celestiais sofram mudança. Ou seja, o ator é esse participante da cena discutido. Então, o Ramban explicava que mesmo que Aristóteles tenha ensinado que elas rotacionam eternamente, nunca mudando ou se dissipando, a matéria celeste não seria generável nem corruptível, não seria uma coisa como se vê aqui no mundo, né? A matéria dele seria distinta. O Aristóteles fala do quinto elemento, definido como uma substância que é distinta dos 4 elementos. Então a divindade teria uma relação com as esferas imutável, né? Por causa dessa característica que foi atribuída às esferas, de terem uma estrutura, digamos, não corruptível. Então, o que o Ramban quer que seja entendido é que a divindade é vista como causa última dos movimentos no universo, né? O motor primordial, o motor imóvel primordial, e a divindade teria, por causa dessa atribuição das esferas de imutabilidade, perpetuidade, então eles admitiam que aí sim poderia ter algum tipo de relação com as forças que animam as esferas. Porque eles imaginavam, se aquilo não se decompõe, então aí nós poderíamos admitir tal ideia, se assim for concordado, né? Imagine-se num mundo onde todos veem a teoria aristotélica das esferas como a coisa mais sensata de se pensar, né? Então, mas o foco do Ramban não é só nisso. O foco do Ramban é que a visão da divindade, portanto, corrobore, né, com aquilo que foi passado pela tradição. E, finalmente, a divindade teria uma relação na Terra apenas com a vida intelectual. Então, veja, uma relação com as esferas, com o universo, uma relação que seria mais direta, mais próxima, uma relação com tudo que é geral de fenômeno no planeta, com as formas de vida, de uma maneira geral, né, com a natureza, de maneira simultânea, e, especificamente em relação ao nosso mundo, com a vida intelectual, que é o manifesto da divindade nesse mundo. Nesse caso, né, um manifesto, digamos, mais peculiar, embora tudo seja, né? E a mente ativada de sua mera potencialidade seria o quê? Seria incorpórea, seria eterna, seria imutável. Claro que quando o Ramban fala mente, ele não está falando do que nós falamos. Ele está falando da mente ativada. A mente ativada é aquela que tem a percepção da divindade. Portanto, ele está falando da consciência. Está falando da Neshama, né? Então, isso seria de tal modo assim que apenas o ser humano que adquirir o seu intelecto ativo, ou seja, sua consciência, ele teria uma relação com a divindade. Ou seja, porque isso daí, a consciência tem uma relação com a divindade. Então não é que ele tem no sentido de pessoa, mas sim que isto que ele tem uma conexão com a divindade naturalmente. Não é que ele faz essa conexão acontecer. Essa conexão é assim, né? Assim como a conexão da divindade com a realidade como um todo, no funcionamento da totalidade. Não é feito. Isso é desse modo, né? Caso não fosse, não poderia existir nada. Nada existiria sequer. Então, o guia propõe guiar esse processo, dentro do qual o ser humano, digamos assim, ativa o seu intelecto, ou a sua Neshama. Ele se torna consciente. Então, a yeshivá, o sentar, de acordo com o Ramban, é o sentido figurativo da linguagem profética para expressar a imutabilidade divina
e a ausência de relação direta com coisas mutáveis. Essa é a essência da questão. E a questão da necessidade de consciência é porque isso daí que é incorpóreo, né, que é imutável e que é eterno, que é a consciência, que é a Neshama, que não nasceu e, portanto, não morre, e, portanto, não tem nenhuma relação com a pessoa que o indivíduo pensa que é. Né? Então, a Neshama seria o indivíduo, o não divisível, de fato. Enquanto que a pessoa, que é a mente com as suas ideias, seria o divisível. E, portanto, seria o falso, seria o composto, seria a identidade psicológica. Essa parte, a identidade psicológica, o seu nome, a sua história, isso não tem nenhuma relação com a divindade. Nunca teve, nem nunca terá, porque não tem nada que ver, nem existe de fato. É uma construção. É como você querer que um personagem de ficção tenha uma relação com a divindade. Não tem como. Ele não existe. Então, você como pessoa, você não é real. Você não existe. Isso é uma construção social. Não é uma coisa que existe na natureza. Na natureza não tem pessoa alguma. Então, aquilo que somos não tem relação com as construções psicológicas. Aquilo que somos tem relação apenas com o que somos, com o nosso ser. E é só isso daí que tem relação com a divindade. E mais nada em redor disso daí. E isso que tem relação com a divindade, como é eterno, incorpóreo e imutável, não tem rótulo nenhum, não tem nome nenhum, e não se identifica com nada. E a percepção disso acontece através da percepção do momento presente, que é onde a divindade está, onde o eu sou é possível. Não é possível eu sou ontem, nem eu sou amanhã. Só é possível eu sou nesse momento. Então, só a percepção do momento presente, manter-se no momento presente, permite esse tipo de conscientização, ou o que o Rambam chama de ativar o intelecto. Né? Ter o intelecto ativo. E o que não faz isso, não tem o intelecto ativo, logo, nenhuma relação com a divindade. Porque o intelecto não está cumprindo seu papel. Né? Então, por isso. Né? E daí a questão da importância tanto de entender a incorporalidade, a imutabilidade da divindade, e o conceito, portanto, da não relação e de não ser possível uma relação da divindade com nenhuma composição. Aí tira, portanto, toda a ideia mágica, toda a ideia de ritual, de amuleto. Perceba, né? Tudo é destruído. Porque se a imutabilidade impede relação direta com coisas mutáveis, então não há nenhuma possibilidade de nenhuma mágica existir, de nenhum amuleto significar nada, de nenhum símbolo escrito significar nada. Nada. Não há nenhuma relação das coisas mutáveis com a divindade. Não é possível isso. E logo, nenhum ser humano ainda preso à identidade egóica teria qualquer relação com a divindade. E, por outro lado, todo ser humano consciente, verdadeiramente consciente de si, automaticamente teria uma relação com a divindade. Inevitavelmente teria uma relação com a divindade. E os resultados seriam imediatos, instantâneos. Por quê? Porque é uma coisa natural. Percebam isso. Bom, isso conclui o capítulo 11 do Guia dos Perplexos. E, portanto, na próxima aula, nós abordaremos a partir do 12º capítulo. Dúvidas, perguntas e sugestões a respeito desse capítulo, vocês devem apresentar nos nossos meios de contato. E assim que eu terminar essa aula, quando eu postar essa aula, eu também vou postar o texto base que eu uso para organizar a aula, para que vocês possam fazer revisão e, se desejarem, elaborarem perguntas e reflexões a respeito do que falamos. Por enquanto é isso. Até a próxima, Bezrat Hashem. Nos vemos na próxima aula.